Olá, criançada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos fazer ciências, página 220, ok? Lendo o mundo, essa página aqui, ó, bem colorida. Então, olha só. O pinheiro de araucária. Toda araucária tem o direito de ser acariciada pelos ventos frios do sul. É também a ela assegurada a companhia solidária da gralha azul. De sua madeira macia, apenas para coisas que tragam alegria. O uso é permitido: pazinha de sorvete, caixinha, brinquedo, lápis colorido. Entre abril e maio, amadurecem os peões, e assim será feita a divisão da colheita. Para as festas juninas, milhares, para os bichos, milhões. Por ser altiva, elegante e de graça extraordinária, pode enfeitar horizontes, praças, quadros, montanhas, onde sua beleza for necessária. Então, ó, olha só. Esse peão, que é a semente dessa árvore, serve de alimento para diferentes animais, como roedores e pássaros. Também, os seres humanos conseguem apreciar dessa semente. A gralha azul, que é esse pássaro, tem uma relação bastante interessante, pois ela esconde algumas sementes no solo para ser consumidas posteriormente, e ela ajuda na contribuição da germinação das sementes e a proliferação da espécie. Então, ó, a gralha azul, tá vendo aqui nesse desenho? Essa espécie de árvore, ela também pode ser utilizada como apoio para a ave, tá vendo? Então, ó, depois que nós vimos esse poema, nós percebemos que em algumas palavrinhas existe a rima. Nós conseguimos entender um pouco sobre essa espécie de planta, não é mesmo? Então, ó, vocês viram que a gralha azul, ó, a companhia solidária da gralha azul, por quê? Porque foi o que a Pro disse, que a gralha azul, ela usa a árvore como apoio. Então, ela acaba sendo amiga, entre aspas, da árvore, ok? Então, ó, olha só. Pinhas, na página 221, pinhas, frutos e pinhões, sementes da araucária. O que entendi? 1. Vocês sabem em que região do Brasil as araucárias são geralmente encontradas? Como o texto ajudou a chegar a essa conclusão? Então, ó, com esse texto aqui, o que a gente consegue saber que é aonde as araucárias são encontradas? Aqui no primeiro parágrafo do texto, nós conseguimos encontrar o quê? Pelos ventos frios do sul. Então, vocês podem grifar com marca-texto essa parte. Pelos ventos frios do sul. Então, elas são encontradas bastante na região sul e sudeste, não é mesmo? Nas regiões mais frias. 2. Qual é o período da colheita dos peões? Considerando que os peões são sementes, a polinização das araucárias deve ocorrer antes ou depois desse período. Aqui no texto, ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo. No quarto parágrafo, está escrito que, ó, entre abril e maio, amadurecem os peões. Então, grifem também essa parte. E escreva aqui na 2, entre abril e maio. E na questão da polinização, ela deve ocorrer antes desse período, porque é através dela que é permitido a formação das sementes. Então, ó, a polinização deve ocorrer antes desse período, pois é ela que permite a formação das sementes. 3.
Por ser altiva, elegante e de graça extraordinária, pode enfeitar horizontes. Com base nesse trecho e na observação da imagem das araucárias, o que podemos concluir sobre o tamanho e o formato dessas árvores? Então, ó, com esse trecho que ele trouxe pra gente, o que a gente consegue concluir? Então, olha aqui as pinhas e os pinhões, ó, tá aqui nessa imagem também de cima. Nós conseguimos entender o quê? Que as araucárias adultas são árvores muito altas, não é mesmo? E que elas conseguem se destacar no meio da vegetação em si. O formato dela, olha que o formato aqui em cima nessa imagem, é um formato que lembra o quê? O que vocês acham que lembra? Essa parte de cima aqui, a parte que tá aberta. Ele é um formato bem característico dessa própria espécie. Dizem que esse formato parece um guarda-chuva virado ao contrário. Então, ó, não parece que quando a gente olha assim, com o guarda-chuva aberto, o guarda-chuva aqui em cima? Dizem que esse formato é bem característico dela. 4. O poema apresenta certas características próprias desse tipo de composição. Uma delas é a rima. Indique as que você consegue encontrar no texto. Então, onde vocês conseguem encontrar rimas nesse texto? Então, ó, conseguimos o quê? Araucária solidária. Que mais? Acariciada assegurada. Que mais que a gente consegue observar de rima? Frios do sul, grelha azul. Então, sul com azul também rima, não é? Permitido com colorido. Pinhões com milhões. Que mais? Feita com colheita. Elegante com horizontes. Extraordinárias com necessárias. Então, além de tudo isso, nós conseguimos identificar diversas rimas nesse texto, não é mesmo? Então, ó, página 222. Então, agora, ó, nós vamos para a página 222, tá bom? Que plantas encontramos no Brasil? Nesta aula, você vai conhecer um pouco da diversidade de plantas do Brasil. O Brasil é um país com muitos tipos de planta. Aqui crescem desde árvores enormes, como as sumaúmas, até delicadas plantas carnívoras, como as dróceras. Então, olha só, as imagens de diferentes tipos de planta, tá vendo que elas não têm? Elas têm características únicas e às vezes tem umas que nem se parecem com outras. Tem umas que têm, por exemplo, raízes profundas, né? Ou outras que têm partes superiores bem delicadas, ou outras que têm as partes superiores cheias de espinho, não é mesmo? Então, ó, aqui tem várias plantazinhas de diferentes tipos, 1, 2, 3, 4, 5, e conseguimos observar também que elas possuem as legendas, né? Então, o que vocês conseguem destacar de diferente, por exemplo, na altura das plantas, a espessura do corpo, do tronco, perdão, o formato das folhas. Quais as diferenças que vocês conseguem observar uma da outra? Para isso, vocês irão fazer no caderno de ciências essas diferenças. Então, vocês vão ler a legenda também aqui, da 1 até a 5, e vocês vão colocar no caderno de ciências esses tipos de diferenças que vocês conseguem encontrar entre essas 5. Então, por exemplo,
a altura das plantas, a espessura dos troncos, o formato das folhas, o ambiente aonde essas plantas estão, ok? Vocês também vão poder observar qual lugar tem mais verde, qual não tem, a quantidade de plantas, qual paisagem a planta se encontra, se ela é aquática, terrestre ou aérea. Então, vocês irão fazer essas questões no caderno de ciências, combinado? Página 223. Já estava aqui ou veio de fora? O Brasil tem grande quantidade de plantas nativas, ou seja, naturais da região. O pequezeiro, por exemplo, é uma árvore do cerrado. Seu fruto é muito usado para preparar pratos típicos, principalmente no centro e no centro-oeste do país. Há plantas muito comuns no Brasil que vieram de outros países, ou seja, que não são naturais da região. São chamadas plantas exóticas. Algumas foram trazidas por pessoas que vieram de outros países. Outras vieram presas no pelo ou nas penas de animais. Outras foram ainda trazidas pelo vento, pela chuva, etc. A banana, por exemplo, uma das frutas mais consumidas pelos brasileiros, é originária do sudeste da Ásia, mais perto do Japão do que do Brasil, e a manga é proveniente da Índia. Elas foram trazidas pelos colonizadores portugueses, ou seja, antes da chegada dos portugueses, nem a manga nem a banana existiam por aqui. Dá para imaginar? Então, olha só, quem trouxe essas frutas para cá foram os colonizadores portugueses. Então, antes da chegada deles, não existia nem banana e nem manga. Imagine que um amigo estrangeiro esteja vindo para cá e ache que no Brasil existem somente florestas. Escreva abaixo o que você diria a ele sobre a vegetação de nosso país e que exemplos daria. Então, é uma resposta pessoal que vocês também irão fazer para a realização dessa pergunta. Então, vocês imaginando, o que vocês diriam da vegetação do nosso país para essa pessoa que não conhece ele, ok? Aqui no nosso glossário está escrito que colonizador é aquele que ocupa uma região e passa a governá-la, ok? Então, vocês ficaram para fazer em casa essa atividade aqui do pontinho, já vou até escrever aqui, lição de casa, e no caderno colocar as diferenças que vocês encontraram nas plantas da página 222, perdão. Ok? Essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Um super beijo e até mais!